gente, apareceu a Margarida Leoleu lá. Apareci 2 meses, hein? 2 meses sem vídeo nesse canal. Mas sobre isso eu vou explicar detalhadamente no vídeo de quinta. Então, olha aqui, ó. 2 meses, mas nessa semana aqui, ó, já tô cumprindo com a tabela de um vídeo na terça e um na quinta. Vou explicar direitinho o meu sumiço na quinta, tá? Mas vou explicar pra vocês aqui um pouquinho que nos últimos... Lá em outubro, na verdade, lá no começo de outubro, me deu tipo uma crise, assim, de muito trabalho, muitas coisas pra fazer, pouca motivação. E eu tive que abrir mão de algumas coisas e infelizmente o canal foi uma delas. Eu abri mão umas 2 semanas do Instagram, mas eu continuei lá botando minhas leituras, porque a desmotivação não foi pra leitura, continuei lendo muito. Mas o canal ficou abandonado, né? Mas estou voltando. Voltando para contar para vocês sobre um livro que me salvou. Sim, eu não vivo dizendo que só literatura salva, pois teve um livro que em outubro salvou minha vidinha. E eu vou contar pra vocês, porque depois do primeiro turno eu fiquei um tanto quanto desestabilizada, né? Pensei assim, o que será de nós, né? Com esses deputados tudo aí que foram votados, essas coisas, esses governadores, né? Meu futuro chefe. Fiquei um pouco descompensada e na segunda-feira, na primeira segunda-feira de outubro, eu li este livro, Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz, editora dublinense. E antes de falar do livro, eu faço questão de falar dessa editora maravilhosa. A Dublinense é uma editora aqui de Porto Alegre, que assim, gente, vocês podem ver só, né, que já é uma coisa interessante, né? Tem umas delicadezas, assim, nos livros, umas coisinhas bonitinhas. E os livros são muito lindos. Eu acho todos muito bonitos, assim, né? A gente olhar visualmente. Eu já li 6, 7 livros dessa editora, um melhor que o outro. E as pessoas que trabalham nessa editora, gente, são assim, ó, algo muito especial. Não só, por exemplo, quando eu entrei em contato no próprio Instagram, as pessoas, é uma pessoa que te responde, que te dá atenção, que conversa contigo de uma maneira muito especial. E eles são muito animados. E na banca, lá na Feira do Livro também, porque eu fui lá na banca deles, sei até o número de cor, banca 36, não esquecerei jamais. Eles são muito legais. Tipo, quantas pessoas passam por eles durante a Feira do Livro, eles lembram de ti. Ah, não, tu já esteve aqui no final de semana passado, no ano passado também comprou muito livro e tal. Então, é uma editora que trabalha com seres humanos, que são humanos com outros seres humanos. Deu pra me entender? Ah, eu espero que sim, porque eles são muito legais. Bom, o Afonso Cruz, escritor deste livro aqui, de Vamos Comprar um Poeta, ele é português, nascido em 1971, e além de escritor, ele também é ilustrador, músico, cineasta, e também ele é gato. Com todo respeito, ele é um gato. Ele já publicou mais de 30 livros, cujos direitos estão vendidos para 20 idiomas. Cara, é maravilhoso, tá, gente? Bom, sobre o Vamos Comprar um Poeta. Eu, como sempre, tô com o meu roteiro aqui pra não me perder, né? Que senão eu vou começar a falar, me empolgar e me perco toda. Eu sabia que era uma distopia, porque alguém já tinha me comentado. Ah, uma distopia que as pessoas, em vez de comprar pets, né? Ao invés de comprar animais de estimação, elas compram artistas. Então, essa parte eu sabia. E eu anotei aqui, é uma distopia sem explicações. Daí eu fiquei pensando em outras distopias e me dei conta que a maioria delas não tem explicação, né? Não existe aquilo assim, nós saímos dessa sociedade e chegamos naquela por esse caminho. Não, né? A gente chegou na distopia. E dentro da narração é super natural viver daquele jeito. Então as pessoas não têm nomes, os nomes são números. E quando a pessoa tem uma vírgula no seu número, dá pra entender que ela é, nossa, maravilhosa, hein? Então é como se fosse muito natural viver naquela sociedade daquele jeito, da vida daquele jeito. É uma sociedade, gente, que não tem interpretação, não tem metáfora, é tudo muito objetivo, né? Ah, como é que tu tá? Ah, tô me sentindo muito feliz, mas muito quanto? Né? Qual a porcentagem de felicidade? Tudo por números, tudo muito objetivo. Daí, eu vou ler alguns trechos para vocês que eu anotei aqui, que eu acho que fazem entender bem o livro, sem dar muito spoiler. Ou talvez eu vou dar, tá, gente? Vocês me perdoem, mas é que, né, daqui a pouco. Então, assim, bem no começo do livro, a gente tem o seguinte trecho.
mas há estudos que confirmam a hipótese de haver benefício em depositar uns milímetros de saliva na maçã do rosto de outra pessoa, por mais estranho e grotesco que isso possa parecer. Isso aqui, gente, é a descrição de um beijo no rosto. Então aqui já tem ó, alguns milímetros de saliva, né? O ato do carinho, de demonstrar um carinho por alguém dando um beijinho no rosto, bem objetivo, né? 1 milímetro de saliva e tal e tal. O outro trecho que eu quero ler para vocês é uma conversa entre os dois irmãos, uma menina e um menino, e a conversa é a seguinte: estou apaixonado, disse. Quanto? Perguntei. 70%. Uau! Desta vez é sério. 70%? Talvez mais, 72% ou mesmo 73%. Ainda não fiz um estudo. Com a X89234, também te afeiçoaste nessa porcentagem. Sim, mas estava a passar um período de grande fragilidade interior. Estavas com fome? Não me arrombes a carteira. Encolhi os ombros. Tens a certeza de que desta vez é que é? Como 2 e 2 serem 4. 73% dizes tu? Sim, nunca menos de 70%. Parece-me sólido. E ela? Então aqui, para vocês verem como os dois irmãos falam sobre os sentimentos que o menino tem por uma menina, por uma colega da escola. A outra parte também é num outro capítulo, é bem pequenininho, que diz assim, ó: não tenho números suficientes para descrever como eu me senti feliz com a decisão. É quando decidem aqui que vão comprar um poeta, então, né? Então, ela não tem números para explicar. Daí, gente, eu também separei uns trechos para vocês verem o que fala do poeta quando ele começa a fazer parte dessa família. Então, a menina da família decide que ela quer comprar um artista, eles decidem que vão comprar um poeta, porque os escultores e pintores fazem muita sujeira. Então, como que é falado sobre esse poeta no livro? Os estudos afirmam que os poetas vivem com pouca relação com a realidade e com quem os rodeia. Por Manon, o que ele vai fazer? Perguntou o meu irmão alarmado. Vai ler, respondi eu. Então, uma coisa assim, ó, que absurdo, que coisa estranhíssima isso que ele tá fazendo, ele tá lendo, né? Um outro trecho que eu separei diz o seguinte: por acaso, o poeta acha que vegetais e frutas são mais importantes da pirâmide das necessidades? Evidentemente que não. E é o que então? É a liberdade. Daí aqui a gente já começa a ver que esse poeta, né, já tá ensinando umas coisas aqui para essa família, né? Não é só se alimentar de maneira saudável que tá na pirâmide das nossas necessidades. A liberdade também está dentro das nossas necessidades. O último trecho que eu separei sobre especificamente o poeta diz assim: peço desculpa, mas um sapato não é uma luva apaixonada pelas mãos erradas. No mundo onde todos vivemos, chama-se mentira e é muito feio. Desconta-nos muitos pontos percentuais de moralidade. Essa é a reação da menina quando o poeta usa essa metáfora de que o sapato é uma luva que se apaixonou pela mão errada. Gente, quando eu vi essa metáfora, eu dei um sorriso, eu achei tão linda essa ideia. E dela diz assim, não, mas isso é mentira. Então é isso que eu quis dizer para vocês antes, que eles não têm noção de interpretação, de metáfora. Isso sumiu nessa sociedade. Outros trechos que eu acho importantes são os trechos que falam de cultura. E eles chamam a cultura de inutilista, né? Então, um poeta ler um livro é algo inutilista. Então, a gente tem num capítulo que justamente chama Inutilista, sem dúvida nenhuma, é a menina que fala. Percebi que estava cada vez mais inutilista e que pensava em coisas só pela sua beleza e não queria saber do seu valor monetário ou instrumental. Vocês não percebem que estou a acumular cultura? Para quê? Para montes de coisa. Montes? Isso é uma quantidade? Gasta um bocadinho conosco para demonstrar o valor da transação. Irritei-me e respondi, muito agressiva. A cultura não se gasta. Quanto mais se usa, mais se tem. Então aqui é mais um efeito do poeta sobre essa família que comprou ele. A menina se dá conta de que ela está se tornando uma inutilista, que ela está dando importância para a cultura, para a leitura, para a metáfora e para todo esse mundo maravilhoso que a leitura nos traz. E os outros ficam, né, em cima dela, debochando dela, inclusive. Um outro trechinho sobre a cultura diz o seguinte:
deixou-me ali a falar sozinha sobre os benefícios da poesia e dos seus possíveis lucros e a gritar injustiça. Não fiz qualquer estimativa da quantidade de lágrimas, nem senti necessidade de o fazer para me inteirar da tristeza e do desespero que sentia. E aqui a gente então tem esse resultado. Depois de conviver com o poeta, a menina já não quer mais expressar os sentimentos dela através de números, de porcentagem. Ela só sabe que é uma tristeza desesperadora e que são muitas lágrimas de tanta tristeza. O último capítulo, gente, eu tava anotado aqui para eu ler o último capítulo para vocês, mas eu só vou mostrar. O último capítulo, eu queria ter sublinhado ele todinho, mas eu não tinha, né? Então eu sublinhei o título e marquei aqui. Esse último capítulo, gente, eu acho que eu já li ele não sei quantas vezes. Eu tive um encontro com um grupo de amigas sobre esse livro. A Milene maravilhosa leu em voz alta esse capítulo e, como sempre, quando eu escuto a Milene contando uma história, eu chorei, que é muito, muito lindo, assim, ó. Muito antigo dizer, né, fechar com chave de ouro, mas esse capítulo fecha com chave de ouro esse livro. E daí não é apenas isso, ainda a gente tem o apêndice. O apêndice é um comentário do próprio escritor sobre a cultura, né? E ele começa uma coisa que eu fiquei muito alarmada, assim. Eu vou ler o primeiro parágrafo desse apêndice. Ele começa citando uma frase do Göring, um desgraçadinho nazista que apareceu por aí, né? Então, Göring disse: quando ouço a palavra cultura, saco do revólver. É assim que muita gente olha para a cultura. Não é mal, é sinal que é tão importante que pode ser ameaçadora. Pode fazer sacar as armas. Se a arte e a literatura não tivessem importância, ninguém se ocuparia em incendiar a biblioteca de Alexandria, repetidas vezes, destruir os Budas de Bamiyan ou as ruínas de Palmira. Se a cultura não fosse verdadeiramente importante, Göring não sacava do revólver. Então, gente, foi esse livro. Olhem bem, anotem aí o nome e o escritor, que me salvou depois do primeiro turno. Eu fiquei pensando, pra que eu vou falar? Vou gravar vídeo sobre livro? Pra que eu vou fazer post sobre livro? Por que eu quero? Quem eu acho que eu tô incentivando a ler? Ninguém dá bola pra isso. E daí, quando eu li esse livro, eu pensei, alguém deve dar bola. Alguém vai ver isso aqui, vai ler qualquer livro que eu falar. Vai ter uma pessoa que vai se interessar e vai abrir um pouquinho mais o seu mundo e a sua cabeça por causa da leitura. Então eu queria voltar a fazer vídeos do canal falando desse livro, porque ele foi muito importante para mim no mês de outubro. Ele está permanentemente do lado do meu travesseiro, porque vira e mexe, eu me lembro de um trecho, eu abro para ler de novo. É um livro muito incrível, vocês viram que é um livro bem pequenininho. Eu acho que desde que eu li ele, eu já dei de presente para 5 pessoas. Indico muito, muito essa leitura, gente. Eu comparei esse livro com a seguinte ideia. Sabe quando a gente vê uma estrada cheia de puro asfalto, puro asfalto. Só que no meio do asfalto nasce assim uma florzinha verdinha? É isso que esse livro diz que a cultura faz. Não interessa o quão objetiva, quão direta seja uma sociedade, a cultura, a literatura, a metáfora, a interpretação vai dar um jeitinho de se enfiar no menor buraquinho e chamar atenção para isso. Então, indico muito, leiam que é muito legal. Um beijo para vocês e até mais ler.